Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Hoje é dia 14 de janeiro de 2024. Já estamos no ano de 2024, já há 15 dias. O tempo tem passado rápido. E nós estamos aqui como pretendemos estar todos os domingos de manhã para estudarmos a palavra de Deus, trazermos sempre um ensinamento da palavra de Deus. Nós temos muito que aprender da palavra de Deus e vamos aproveitar este meio de comunicação para chegar até você. Mas antes de começarmos o estudo de hoje, eu queria dizer 3 coisas. Primeiramente, isto aqui que nós estamos fazendo é para quem gosta da palavra de Deus, para quem ama a palavra de Deus, para quem quer aprender do Senhor Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, quem quer aprender de Jesus, quem quer participar do ensinamento da palavra de Deus, vai nos ouvir. Agora, muitas pessoas não se interessam pela palavra de Deus, mas nós nos interessamos. Segundo lugar, queria dizer que este vídeo não se preocupa com a beleza. Talvez a pessoa que estiver assistindo esse vídeo vai notar que não há beleza nesse vídeo. Nós não preocupamos com a aparência. Nós preocupamos com isso aqui. Nós não temos aparência, nós não temos um vídeo profissional, algo manipulado para chamar a atenção, mas nós temos o conhecimento da palavra de Deus e é isso que nós queremos oferecer para você, o conhecimento da palavra de Deus. Sei que muitos, quando vão para o YouTube, para as redes sociais, eles querem ver beleza, eles querem ver coisas bonitas, um vídeo bonito, né? O apresentador cheio de beleza e por aí vai. Só que isso não é o mais importante. O mais importante é o conhecimento da palavra de Deus. Em terceiro lugar, eu queria dizer que esse estudo aqui, provavelmente, nós vamos precisar de mais pelo menos 1 ou 2 domingos para terminarmos ele. Porque temos muita coisa para falar e temos que falar devagar, com paciência. Esse não é um assunto para nós falarmos correndo em meia hora. Então vamos começar, né? Vamos começar pelo começo. Eu queria dizer que nós vamos falar sobre o Salmo 139. Este salmo é um belo salmo. Para começar, nós temos que entender que é uma música, é uma espécie de literatura hebraica chamada Terlim, ou seja, os Salmos. E aqui nós temos uma poesia hebraica, e mais do que isso, nós temos palavras dadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem usava Davi para escrever esses salmos. Estes salmos são profecias, muitos salmos são profecias, são a palavra de Deus. Os salmos, além de ser cânticos, é a palavra de Deus também, são profecias e muito mais. Eu queria, antes de começar a falar do Salmo 139, eu gostaria de ler o Salmo 139. Vamos ler juntos? Eu convido a senhora, o senhor, para ler esse salmo comigo. Eu tenho aqui nas minhas mãos a santa palavra de Deus, o livro santo, do qual nós não nos envergonhamos. É muito bom poder ter acesso à palavra escrita de Deus, não é verdade? Então, leiamos o Salmo 139 com muita calma
e depois nós vamos passar as revelações do Senhor neste salmo para a nossa edificação. Leiamos. Salmo 139, Salmo de Davi para o músico Mor. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles? Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio? Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que maravilha, que bênção esse Salmo 139. É um belo salmo, é a palavra do nosso Deus, é digna de toda aceitação. E este salmo está aqui para nos ensinar e nos mostrar várias coisas a respeito da divindade e humanidade vistas no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre foi Deus e um dia ele se encarnou, ele se tornou homem. Então Jesus, ele é o Filho de Deus e ao mesmo tempo ele é o Filho do homem. E nós podemos ver aqui nesse salmo a divindade e humanidade vistas no Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler
João capítulo 10, 30 e João 5, 19. E eu quero, antes de começar a expor o Salmo, a comentar sobre o Salmo, eu quero ler João 10, 30 para que fique lembrado aqui logo no início que o Senhor Jesus e o Pai são duas pessoas distintas, porém iguais. João capítulo 30, ou melhor, capítulo 10, versículo 30, leiamos aqui com paciência, com calma, diz assim, Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Olha aí, eu e o Pai somos um. Observe, Jesus está dizendo aqui, eu e o Pai, ou seja, eu uma pessoa, o Pai outra pessoa, somos, porque é duas pessoas, um. Jesus não está dizendo aqui que ele e o Pai é a mesma pessoa, ele está dizendo que ele e o Pai são iguais em poder, em eternidade, em tudo. Então vamos lembrar disso, que Jesus, o Filho de Deus e o Pai são um. João capítulo 5, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Nós vamos encontrar dito o seguinte, Jesus dizendo novamente, porque aqui, nesta Bíblia ACF, as palavras do Senhor estão em vermelho. Aí está escrito assim, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então veja que tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então, tudo aqui que é atribuído ao Pai Celestial é atribuído ao Filho também. Só que nós vamos ver aqui a humanidade do Senhor e a divindade do Senhor também. Então, todo atributo que o Salmo mostra a respeito do Senhor, do Pai, é do Filho também. O Filho também tem esses atributos também. E nós queremos chamar a atenção, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a respeito disso aqui, Os versos do Salmo 139, 17, 18 parte A, 19 parte A e 14 parte B, é como se Deus estivesse falando com o Filho. Eu, pelo menos, entendo dessa forma, que bem poderia ser Deus falando com o Senhor Jesus. Porque estas palavras, o Pai com certeza tem para dizer para o Filho. Então, eu as considero, estas palavras do verso 17, 18a, 19a e 14b, eu as considero como palavras do Pai, eu penso que são palavras do Pai para o Filho. E os demais versos é a palavra do Filho para o Pai. É Jesus Cristo, homem, falando para o Pai. Então, explicando melhor, todas as palavras do Salmo 139 são palavras de Jesus Cristo, homem, o Filho do homem, falando ao Pai Celestial, todos os versos. Porém, existem frases, existem versos como 17, a primeira parte do versículo 18, do verso 18, a primeira parte do verso 19 e a segunda parte do verso 14, que bem poderia ser o Pai respondendo ao Filho. E eu entendo desta forma. E esse estudo aqui é para argumentar o porquê que nós pensamos isso.
o que nos leva a pensar dessa forma. Então, mais uma vez, o Salmo 139 é o Filho de Deus, agora Filho do homem, Jesus Cristo, o homem, falando com o Pai. E os versos 17, 18a, 19a e 14b é o Pai respondendo ao Filho. Por quê? Porque o salmo assim se torna um salmo de comunhão, porque o Filho não fala com o Pai sem o Pai responder. Então nós identificamos aqui, com base nas demais Escrituras, à luz das demais Escrituras, que há respostas do Pai ao Filho. Mas, porém, tudo que nós vemos atribuído a Deus também é atribuído ao Filho, atribuído ao Pai, menos à humanidade, porque o Pai não se encarnou. O Pai enviou o seu Filho que se fez carne e veio viver como homem aqui nesta terra. Pois bem, dito isto, estas considerações, vamos ensinar o seguinte, explicar o seguinte. O Salmo 139, do versículo 1 ao 6, mostra que o Pai, ele é dono de toda a ciência. Alguns dizem, ele é onisciente. Nós optamos por usar a palavra toda a ciência. É um atributo do Pai Celestial. Ele é dono de toda a ciência. Obviamente que Jesus Cristo, homem, como Deus, o Senhor Jesus na sua pessoa, como homem, como Deus, ele também tem toda a ciência. É atribuído ao Senhor também. Do verso 7 ao 12, nós vamos ver que toda a presença pertence ao Pai Celestial. Obviamente que pertence ao Filho também toda a presença, o que muitos chamam de onipresença. Dos versos 13 ao 18 do Salmo 139, nós vemos que todo poder pertence ao Pai Celestial. Obviamente que pertence ao Filho também. E nós podemos falar isso com toda certeza, porque o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele, depois de ressuscitar, ele disse: eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. Então, nós vemos que todo o poder pertence ao Pai Celestial, mas pertence também o Filho. Por quê? Porque o Filho disse: eu e o Pai somos um. Amém? Do verso 13 ao 18, mostra que todo poder pertence ao Pai Celestial e pertence também ao Filho de Deus. Do verso 19 ao verso 22, nós vamos ver que toda vingança pertence ao Pai Celestial, mas pertence também ao Filho, com base nas demais Escrituras, conhecendo e olhando as Escrituras como um todo, nós concluímos também que toda vingança pertence ao Filho. Isso é um atributo que só Deus tem. Nós não devemos vingar a nós mesmos. Nós não podemos ser vingativos, mas Deus, ele é dono de toda vingança. E do verso 23 e 24, nós vemos que toda a santidade pertence ao Senhor, porque o Senhor Jesus, ele foi provado, foi tentado e não pecou, ficando evidente que ele é santo, assim como o Pai é santo. Não é à toa que é dito lá em Isaías: santo, santo, santo é o Senhor, ou seja, 3 vezes santo, porque são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, porém igual em poder, em eternidade, em atributos. Pois bem, vamos falar aqui, começar a falar a respeito da ciência. Se nós lermos aqui no Salmo 139,
se nós observarmos no Salmo 139, nós vamos ver estas palavras, entre o versículo 1 e 6, nós vamos ver: sonda, sabe, entende, cercas, conheces. E no verso 4, tudo conheces. Por exemplo, Senhor, tu me sondastes, ou seja, me sondas, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, entendes, olha aí, entendes o pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, conheces os meus caminhos. Então veja que isso aqui é o Senhor Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo homem falando com o Pai, porque o Senhor Jesus como homem tinha o seu assentar e o seu levantar, tinha o seu pensamento, tinha os seus caminhos, as suas obras, andava, e diz aqui, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. O Senhor falava, o Senhor estava sempre com as suas palavras, falando, e o Senhor Jesus Cristo, homem, ele exalta o Pai aqui, dizendo: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor conhece, o Senhor me cercas. Me cercas. Isso, cercar, significa que Deus está do lado direito, está do lado esquerdo, está na frente, está atrás. Tu me cercas. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Então, o Pai Celestial, ele tem toda a ciência. Só que Jesus Cristo, ele é igual ao Pai. E ainda que ele se encarnou, se fez homem, mas ele continua tendo o poder de Deus. E ele também nos cerca, ele também nos sonda, ele conhece o nosso assentar, nós que não somos deuses e nunca seremos. Nós somos homens. O Senhor Jesus, assim como o Pai, conhece o nosso andar, o nosso deitar, nos cerca, conhece os nossos caminhos, entende os nossos pensamentos, e como está escrito aqui no final do versículo 4, ó Senhor, tudo conheces, tudo conheces. Isso tudo aqui pode ser definido com duas palavras: conhecimento maravilhosíssimo. Diga, maravilhosíssimo. É uma palavra maravilhosa, né? Uma palavra difícil, com várias sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Conhecimento maravilhosíssimo. Está escrito aqui, no versículo 6. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Ou seja, o Senhor Jesus, como homem, ele lembra aqui que o homem não pode atingir. Ele fala como homem, que o homem não pode atingir esse conhecimento, como homem. Mas só que o Senhor Jesus não é só homem, ele é Deus também. E como Deus, ele é o dono desse conhecimento. Que interessante, né? Que mistério isso! Nós, como homem, não podemos atingir esse conhecimento maravilhosíssimo, porque nós somos só homem, mas não temos a divindade, não somos deuses. Porém, o Senhor Jesus, como homem, ele podia dizer isso, mas como Deus, ele é dono do conhecimento maravilhosíssimo. Vamos ler de novo o versículo 6. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Que interessante, né? Saber que o nosso Senhor Jesus é tão poderoso,
O Senhor Jesus é tão magnífico. Agora vamos falar sobre a presença. Diz assim, o versículo 8: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Observa que aqui fala do céu, que Deus está lá no céu, do inferno, que a presença dele alcança o inferno também, as extremidades do mar, a presença dele alcança, e as trevas também, não tem como se esconder de Deus nas trevas, porque as trevas para ele é como a luz, ele vê tudo. Então, isso tudo aqui por quê? Porque Deus, ele tem o seu espírito e a sua face, como está escrito no versículo 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Da tua face, ou seja, o espírito e a face de Deus estão presentes em todos os lugares. É o que muitos chamam de onipresença. Então nós temos aqui o nosso Senhor, o Pai Celestial, onipresente, ou seja, dono de toda presença. E o Senhor Jesus também, ele é onipresente também. Eu lembro que Jesus disse assim, onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus disse isso. E Jesus disse assim, vou para o Pai, preparar-vos lugar. Mas Jesus também disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus, ele está lá, assentado à destra de Deus, mas ele também está no meio de 2 ou 3 que se reúnem em nome dele. Então, toda presença pertence ao Pai, toda a ciência pertence ao Filho também. Nós vamos ver também nesse salmo que há uma parte que nos lembra o nascimento do Senhor, que nos lembra a morte do Senhor, que nos lembra a ressurreição do Senhor. E nós vamos explicar tudo isso no próximo domingo. Nós vamos continuar falando desse salmo. Olha, temos muita coisa para falar, principalmente quando chegar aqui, nessa parte aqui de toda a vingança. Porque toda vingança, ela virá por causa que o ódio perfeito já veio. E nós vamos falar por que o ódio perfeito veio e por que essa vingança não vai falhar. Por causa disso aqui, ó. Porque quem é dono de toda vingança é dono de toda ciência, toda presença, todo poder. E toda santidade também. Não comete erros. O nosso Deus não comete erros. Então, eu já falei disso aqui, falei essa parte aqui, essas duas, e vou deixar essas 3 partes, essas partes aqui para o próximo domingo. Vamos ver se no próximo domingo nós conseguiremos falar sobre o resto. Se não conseguirmos no próximo domingo, então nós teremos 3 domingos então para falarmos sobre esse Salmo 139. Obviamente que existem muitos que não creem como nós, né? Existem muitos aí que não conseguem enxergar o que a Bíblia mostra tão claro, tão claramente, que existe um só Deus e que este Deus, ele existe em 3 pessoas, são 3 pessoas e um só Deus, não são 3 deuses. Muitos não conseguem aceitar isso. Nós aceitamos, cremos
vemos isso na palavra de Deus. Por quê? Deixe-me falar para você, meu amigo, minha amiga, o porquê que nós não fazemos oração para Maria, por exemplo. Tem muitos sacerdotes por aí, líderes, que têm um povo com eles, que ensinam para o povo orar para Maria. Eu pergunto, será que Deus não pode ouvir a oração de alguém? A Bíblia ensina a orar a Maria? Não, não ensina. E por que não devemos orar a Maria? Porque ela não tem nenhum desses atributos. Maria, ela foi uma bem-aventurada, foi e é. Maria, ela está na glória. Eu creio que a mãe do Salvador está salva. E ela mesmo disse, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Quando Maria fez aquele cântico, que muitos chamam de Magnificar, que está lá em Lucas, ela diz, minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ora, se ela precisava de um Salvador, é porque ela também era pecadora. Então Maria não é concebida sem pecado. Maria era uma pecadora, porém, ela foi uma bem-aventurada e é entre as mulheres, porque ela foi escolhida. Deus atentou na humildade dela. E Maria era tão humilde que você não vê Maria aparecendo muito na Bíblia, no Novo Testamento, não. Você vê a palavra de Deus falar mais de Pedro, de João, de Paulo, não é? Do que de Maria, mãe do Salvador. Então nós não oramos para Maria, nós não lhe dirigimos prece, porque entendemos que ela é ser humano, ela é uma mulher e ela não tem os atributos que Deus tem. Resumindo, explicando melhor, ela não pode ouvir. Se nós aqui orarmos para Maria, lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste do país, alguém orar também, se ela ouvir todas as orações, então ela é Deus, ela é onisciente, onipresente, onipotente. Então ela é deusa. Mas os mesmos que ensinam a orar para Maria, eles reconhecem que Maria não é deusa. Aquela frase, peça à mãe que o filho atende, aquilo ali é errado. Você tem que pedir a Deus em nome de Jesus. Tudo o que pedis em meu nome eu farei, Jesus disse. Vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Mas nós estamos falando de um povo que não acredita na Bíblia como palavra de Deus, né? Eles acreditam na palavra deles, nas ideias deles, e nós somos daqueles que acreditamos na Bíblia. Por isso que nós não oramos a Maria. Não é só Maria também não. Não oramos a santo, a anjo, a arcanjo, a querubim, e a espírito nenhum, a espírito, a entidade nenhuma. Só oramos ao Espírito de Deus, ao Filho de Deus e ao Pai Celestial. Tudo isso em nome de Jesus. Próximo domingo, vamos voltar falando aqui do todo poder, do livro que Deus tem, do ódio perfeito. Você sabia que no amor também existe o ódio? Deus é amor, Jesus é o amor, mas existe um ódio que vai se manifestar. Nós vamos falar sobre isso, também sobre a vingança, sobre a tentação do Senhor. Então volte a nos sintonizar aqui neste canal Trabalho Missionário no próximo domingo, 9 horas da manhã. Um forte abraço, Jesus abençoe e lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.